E começou a valer hoje o novo Código de Processo Civil. Muitas mudanças estão previstas, entre elas as medidas que permitem a inclusão do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito ou no Serasa. O dinheiro que recebe da pensão paga pelo pai desde criança, Thaís sempre usou com a escola. Agora, cursando Direito, ela paga a faculdade e outros gastos do dia a dia. O dinheiro eu uso para manter com os gastos quanto em relação à educação. Eu pago a faculdade, daí pago o meu aluguel. E complemento a renda com o estágio que eu faço, comprando alimento, pagando as outras contas. Mas e quando a pensão não é paga pelo pai ou pela pessoa definida pela Justiça? O que fazer? Todas as medidas estão previstas no novo Código de Processo Civil, que entra em vigor hoje, como a possibilidade de se descontar em folha até 50% do salário do devedor para o pagamento da pensão, até quitar todo o débito. O protesto do nome do devedor junto a um cartório. Neste caso, a determinação deve ser feita por um juiz. Se houver indícios de abandono material, o Ministério Público pode ser acionado. O nome do inadimplente também pode ser incluído na lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e do Serasa. Uma vez transitada e julgada a sentença, e aí não tendo cumprimento automático dessa sentença, você pode então protestar aquela dívida. Isso acaba limitando a questão de crédito para o devedor. Uma das medidas adotadas em caso de falta de pagamento da pensão era a prisão, mas ela não era formalizada. O novo CPC define quando isso acontece e como deverá ser o cumprimento da pena. A prisão pode ocorrer quando até 3 parcelas estiverem atrasadas, mas isso não quita a dívida. O cumprimento da pena é de no máximo 90 dias. Ainda de acordo com o novo Código de Processo Civil, quem for preso permanece em regime fechado e ficará separado dos demais detentos. Para a advogada, as mudanças tornam o pagamento da pensão alimentícia mais ágil e menos burocrático. Ela vai pensar 2 vezes ou mais antes de deixar que isso tudo ocorra, principalmente a questão do protesto e inclusão do nome dele no SPC e no Serasa, porque isso acaba comprometendo o seu dia a dia. Então, assim, querer comprar uma televisão parcelada, querer fazer um financiamento para tirar um carro, isso acaba comprometendo, o que a gente até então não tinha. Pois é, assim como na concessão de pensão alimentícia, o novo Código de Processo Civil introduz várias outras alterações nos ritos e prazos de processos. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o advogado Walter Moura. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Justiça. Agora, doutora, eu começo perguntando como é que o novo CPC, que entra em vigor hoje, pode modernizar os novos ritos da justiça aqui no Brasil? Uma nova lei de processo civil, ela não vai agradar a todos, isso principalmente no nosso país e na comunidade jurídica que debate bastante, a gente tem que partir desse pressuposto, e não vai agradar a todos. Existe uma certa posição de alguns magistrados dizendo que houve benefício para a advocacia e vice-versa, é bom que todos saibam disso. Mas o fato é que os instrumentos que vieram no CPC foram amplamente debatidos e eles trazem uma preocupação e um empoderamento do magistrado para que ele possa acelerar o julgamento, especialmente de demandas que já são conhecidas, para que ele não precise seguir o mesmo caminho longo de um processo comum, se a questão já foi repetida várias e várias vezes, já é de conhecimento do judiciário. Houve redução de alguns recursos, houve a simplificação de alguns atos, e nos pontos em que se fala que o Código de Processo Civil vai gerar um processo mais lento, na verdade, esta lei nova acabou consolidando pleitos da advocacia, dos defensores, até do Ministério Público, para esclarecer determinados tipos, como é o caso da contagem do prazo. Então, o que houve foi uma simplificação. Esse código ele depende menos de interpretação e mais de leitura para ser aplicado. O que é muito bom. O senhor falou agora que houve redução, alguns recursos, né? Foram diminuídos. Quais seriam esses, basicamente? O mais conhecido de todos, que só cabia para uma hipótese específica de tribunais de segundo grau, que é o caso dos tribunais de justiça estaduais e dos regionais federais, assim como o Regional do Trabalho, era do embargo infringente. O embargo infringente que atrapalhava muito para subir um recurso, por exemplo, para o STJ, que era após a apelação, ou para o Supremo, ele foi praticamente esvaziado. O cabimento dele foi praticamente esvaziado, então vamos considerar como eliminado. E um outro recurso muito conhecido de todos os tribunais é o agravo de instrumento.
O agravo de instrumento é um recurso contra cada decisãozinha que o juiz dá, você pode recorrer para o desembargador. Esse recurso ele teve uma limitação no seu cabimento, então o processo vai fluir mais rápido e essas questões vão tender a ser decididas só no final com a sentença e depois no recurso de apelação. Essas duas mexidas podem ter reduzido bastante esse quadro de que o Brasil é muito conhecido de que tem mais recurso do que ação. E com relação à contagem dos prazos que eram feitos, essa contagem era feita em dias corridos, houve uma modificação também? Para quem é do meio jurídico, vai simplificar dizendo que agora os dias úteis são os únicos computáveis. Né? Os dias úteis significa não feriados e sem seus finais de semana. Só que esse cômputo não é tão simples. A gente sabe que os prazos eles fluíam nos finais de semana e agora eles vão ser computados apenas de segunda a sexta ou durante a semana, se não tiver feriado nem ponto facultativo que a justiça feche, a gente só vai computar o prazo de 5 dias contando os dias úteis, ou seja, excluindo de vez. Isso facilita a compreensão. O código ele é feito para todo tipo de advogado, para todo tipo de defensor. Lembrando que o Brasil é um país muito desigual, tem pessoas com vários tipos de compreensão. As distâncias são longínquas. Então, você, com essa mudança, vai acrescentar 2 ou 3 dias num prazo, porque você vai estar computando o final de semana e um feriado. Isso não vai atrapalhar a justiça e vai facilitar a compreensão dos mais leigos. E mais uma perguntinha ainda nesse bloco. Vai haver concentração das defesas na contestação? Vai. Também é uma situação que quem é leigo no assunto, às vezes Mas o fato é que o autor e o réu, eles não têm só inicial e contestação. Existem vários peticionamentos incidentais. Estes peticionamentos, que são conhecidos como réplica, tréplica, alegações finais, eles vão ser concentrados para uma manifestação só. Isso vai melhorar a qualidade das defesas, porque você vai escrever numa oportunidade só e concentrar os atos processuais. O senhor continua aqui com a gente volta a conversar no próximo bloco. Pois é, aqui no estúdio a gente volta a conversar com o advogado Walter Moura sobre o novo Código de Processo Civil. Pois é, a gente estava falando sobre o processo cautelar que foi completamente modificado, né, doutor? Fala um pouquinho sobre isso. Olha, o processo cautelar, ele já era previsto com tipos muito específicos, que eu não digo que eles ficaram velhos, mas eles foram reutilizados por magistrados que preferiram usar o poder geral de cautela, que é decidir causas muito diferenciadas antecipadamente ou para que o direito não se pereça durante o curso do processo. Agora foi criada a figura da tutela de evidência, que é mais ou menos uma reunião de todas aquelas subdivisões do processo cautelar antigo em uma figura só. Basicamente, a gente concentra a tutela de urgência, que é o chamado processo cautelar, nessa tutela de evidência e nas liminares que ainda continuam sendo no Poder Geral de Cautela. Há uma simplificação de fato. Agora, na opinião do senhor, a jurisprudência vai ser mais valorizada nesse novo código? Foi. O Brasil tem um sistema romano-germânico, em que a nossa legislação ela é aplicada caso a caso com base na norma. A norma é a fonte primária do direito, o que decide a lei. Só que agora a gente está caminhando com mais vagar, mas estamos caminhando para o sistema inglês, que é do stare decisis, ou seja, as decisões vão passar do judiciário, vão passar a obrigar os novos litigantes. Então, isso que já estava acontecendo no Supremo, no STJ, vai passar a acontecer no tribunal e o juiz vai aplicar direto. E para a gente ir finalizando, o Poder Judiciário está preparado para essas mudanças? Ele está preparado, mas é importante que, assim como a TV está fazendo essa matéria, que haja uma cultura sobre o novo processo civil. A capacidade de mediar, de conciliar, de evitar lides repetitivas, de concentrar litígios grandes em um processo só, como é o caso da ação coletiva de consumo ou das ações civis públicas. Precisa de uma cultura, não adianta só um novo código para mudar a cabeça de todo mundo. Então nós temos que abrir nossas mentes para buscar, antes de ajuizar uma ação, liga para a parte contrária, o advogado, até o Ministério Público tenta fazer uma reunião antes para depois ver se ajuiza a ação. Às vezes sai um acordo antes mesmo de ajuizar a ação. Tá certo, verdade. Agora, doutor Walter, a gente vai ver uma entrevista do ministro Luiz Fux quando foi aprovado o texto final do novo código que entra em vigor hoje. Vamos assistir? Vamos lá. Nós obedecemos uma metodologia que nós fizemos audiências públicas em vários estados do país. Foram quase uma centena, o Senado fez, a Câmara dos Deputados fez. Depois do trabalho aperfeiçoado, voltamos a fazer audiências públicas e todos tiveram voz. Então, a sociedade foi ouvida.
e ela teve uma participação muito importante, porque basicamente 80% das sugestões oferecidas pela comunidade jurídica em audiências públicas, em e-mails e através de memoriais, que foram quase 200, 80% dessas sugestões foram acolhidas, o que significa dizer que é uma ressonância daquilo que era o anseio da própria, digamos assim, sociedade acadêmico-jurídica em relação ao Código de Processo Civil, que é um instrumento de realização da justiça. É isso mesmo, né, doutor Walter? A sociedade foi ouvida. Foi, eu falei até no começo. O ministro, meu professor Luiz Fux, ele realmente capitaneou um trabalho que teve participação não só de juízes, mas também de vários outros operadores. Ela foi uma norma que vocalizou e representou a ideia de vários setores da sociedade, daí porque ela está sujeita a bastante crítica, porque quem acha que ela está alterando a sua rotina de trabalho, ela não está alterando, ela está simplesmente vocalizando outros interesses que estão em torno do processo. Então, a lei não é feita para o juiz, o Código de Processo Civil, ela também é feita para o defensor, também é feita para as outras pessoas que estão fora desse contexto das grandes capitais. A gente tem que lembrar que o Brasil é muito grande e que a gente tem que alcançar todos esses jurisdicionados com uma lei mais ou menos uniforme. Então, esse debate prévio que foi feito com OAB, com professores da academia, com pessoas stakeholders que nem são tão próximos do judiciário, geraram esse instrumento que eu acho que não só pelo que está escrito, mas também pelo que vai ser implementado na jurisprudência e na prática, vai dar um bom resultado. O Brasil precisa mudar e essa nova lei vai mudando. Junto com a nossa mentalidade, ele vai trazer um novo judiciário para o país. É um avanço, né, doutor? É um avanço, com certeza. É um avanço para a sociedade. Com certeza. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. Foi um prazer.